Aqui não tem moleza, você sabe disso. O tema de hoje Eu sei. é muito profundo, é muito profundo. Tem um professor especialista em tecnologia, em futuro, né? Se chama Silvio Meira. Eu estava ouvindo uma entrevista que ele concedeu nesse final de semana. Ele sempre fala com regularidade em alguns programas da CBN, mas ele trouxe um tema intrigante. Ele acaba de escrever um livro de 380 páginas falando sobre futuro, tecnologia e tal. Dessas 380 páginas, 200 páginas foram escritas por inteligência artificial. E é claro que ele abasteceu a inteligência artificial com artigos, com anotações, com pesquisas que ele fez e tal. Ele falou: a parte burocrática do livro foi a inteligência artificial que fez, mas eu que fiz o livro, eu que assino o livro, inclusive o livro é em inglês. Mas eu não queria falar sobre isso, é que ele deu um depoimento dizendo o seguinte: você deve ter ficado sabendo que o Google desativou o botão da cola para os alunos, que ajudava os alunos a fazer o dever de casa, porque estava causando problema e tal e coisa. Agora, o que ele propõe é o seguinte: nós passamos entre 12 e 14 anos da nossa vida estudando. E nós também aprendemos coisas rigorosamente inúteis, né? Por exemplo, trigonometria, uma série de coisas. E ele está dizendo o seguinte: é um grande desafio, porque no futuro, veja só onde ele chegou. As crianças em formação, elas não terão mais necessidade de reter o conhecimento. Olha só. Porque esse conhecimento está tão disponível, está tão acessível, que, por exemplo, eu não preciso saber de memória, por exemplo, o que causou a Primeira Guerra Mundial. Eu vou lá no Google, aperto lá, o Google vai me dar um resumo daquilo. Eu não preciso saber, por exemplo, quais são os elementos químicos de uma refeição, por exemplo, né? Porque você aperta ali, ou seja, Lerani, isso é muito assustador. Você tem um filho jovem que está aprendendo, você já aprendeu, não sei se você colava ou não quando você era mais jovem, mas enfim, o fato de não precisarmos mais, agora e no futuro, de reter conhecimento, tudo está a um clique, eu achei profundamente algo inquietante, Leilani. Queria ouvir a sua opinião sobre isso. Sim, na verdade, nós temos hoje uma hipercognição nas crianças e nós também adultos. Eu acredito que nem você mais decore mais nenhum número de celular. Eu já não sei mais de ninguém, Roberto. Eu não sei da minha mãe, eu não sei do meu pai, eu só sei o meu. Porque a gente já está tão acostumado com a agenda, que você clica lá, alguém vai atender e você sabe ali, bom, eu não preciso mais decorar. Então eu já tô, a minha memória tá rasa agora. Mas o meu banco de dados, ele foi construído na década de que havíamos que estudar, mas no meu tempo tínhamos que decorar muitas coisas. Então também aquilo ficava só para acertar uma prova, tirar 10 e nada mais. Depois também eu nem me lembrava mais daquilo que eu tinha decorado. Então, também não era interessante esse processo de aprendizado, também é ultrapassado isso. Eu me lembro que tinham 100 questões, 10 daquelas 100 eu tinha que decorar tudo, porque 10 dali era o meu 10 garantido. Então eu ficava decorando. Isso não é um processo também saudável de. Eu vejo ultrapassado essa metodologia. Mas eu vejo também que depois que eu vi professores, eu tive contato com professores de cursinho, porque eu prestei muito concurso público, então eu vi também uma galera muito especializada, com didática muito mais avançada e usando uma neurolinguística para aplicar o conteúdo. E ali eu vi, puxa vida, esse processo de aprendizado é ótimo, porque aquilo cola. Aqui eu me lembro de eu ter feito duas PNLs com meu filho, porque ele não sabia, eu não lembrava o que era 8V7, a tabuada tinha dois números ali, eu lembro que um era 8V7. Eu fiz uma PNL com ele, nunca mais ele esqueceu. Então, quando a gente usa de outros meios para que a criança também possa fixar essa memória, é bem interessante. Então, hoje nós temos recurso para ensinar os nossos alunos, os nossos filhos, com metodologias muito melhores. Mas esse acesso que a gente tem à informação muito rápida, eu vejo uma preguiça muito grande dos nossos jovens de ler. Inclusive, está tendo muita prova de livro. E eu incentivo o meu filho à leitura, porque eu também dou exemplo ao meu filho. Eu não tinha esse hábito da leitura antes, Roberto, mas agora eu tenho. Então, eu sempre estou lendo.
Sempre estou mostrando para ele o quanto isso é rico, o quanto isso é importante. O poder da imaginação é o que vai fazer com que o teu cérebro gere neuroplasticidade, o poder da imaginação, da visualização quando você está lendo, esse aprimoramento da linguagem dentro do seu cérebro, toda essa formação linguístico dentro do cérebro. Isso é importante, né? E não simplesmente aquela coisa de copiar e colar ou decorar, porque isso é muito raso mesmo. Mas a hipercognição é uma coisa da década, não temos o que fazer, né, Roberto? Tá tudo num clique, tá tudo na sua palma da mão. Mas se a gente for comparar Alexandre o Grande, imperador, e uma criança hoje de 10 anos, ele sabe muito mais do que o Alexandre o Grande naquela época. Porque nós temos informação, nós temos a internet, então nós sabemos muito mais. Nós somos muito, uma criança é muito mais sábia nessa relação de conversa, de elementos de vocabulário. Se você conversar com meu filho, ele me surpreende. Então eu falo, gente, eu não era assim na idade dele. Eu já tinha uma demora maior para a compreensão dessas coisas. E olha só, por outro lado, eu vejo uma melhora, sim, dentro do processo de aprendizado dentro da escola. Tem hora que nós estamos em semana de prova, eu tenho que estudar com ele geografia hoje. Eu confesso a você que eu acho que eu não aprendi o que ele está aprendendo. Então, houve uma mudança, mas junto com toda essa mudança também, nós temos um excesso na palma das mãos que nós temos que controlar os nossos filhos. Eu não deixo meu filho com rede social, eu não deixo o meu filho alimentando esse cérebro de uma maneira venenosa, contaminando. Eu preciso que ele use o celular, tem hora que ele faz pesquisas com a internet, então eu permito. Agora, a rede social é proibido, e ponto final. Então, como eu estou usando todo esse acesso, né, Roberto? Como que eu estou nutrindo toda essa superficialidade do meu cérebro? Ele ama aqueles memes, ele ama aqueles vídeos curtos, mas eu sempre chamo meu filho para assistir um filme junto, para ele ter a paciência de entender aquele contexto do início, meio e fim. Então, a gente tem que estar resgatando algumas coisas também que vão consolidar essa memória e esse processo do aprendizado no cérebro da nossa criança, do nosso filho, incentivar a leitura, porque não tem como a gente combater essa era digital, essa era do celular, do computador, não tem como a gente combater. Mas nós precisamos resgatar alguns hábitos que é importante, que eu falo que o futuro é ancestral. Você tem que resgatar algumas coisas para que o seu filho também consolide isso de uma forma saudável, principalmente o hábito da leitura. Eu gosto muito do livro e não me dê livro digital, porque aquilo cansa os meus olhos, aquilo irrita aquela luz. Então eu sempre falo, livro tem que ser no papel, porque primeiro que eu vou grifando, então tudo isso eu vou mentalizando, eu vou refletindo. Então, a leitura, ainda insisto, é livro, tem que ser livro. Tem que ter o hábito de repente, num café, que possa ter um livro para você ler e levar o teu filho para escolher um livro, comprar um livro para leitura, vai viajar, vai no avião, eu levo livros. Leia um livro, filho. Então, eu acredito que nós precisamos, diante de todo esse cenário, que é preocupante e que vai alimentando o cérebro de uma criança sempre a receber essas coisas rápidas, imediatas, nós temos também como fazer esse meio de campo através dos bons exemplos. E vem de pai e mãe. Então, meu filho vê a mãe o tempo todo lendo. Ele está vendo que eu estou o tempo todo escrevendo em cadernos. Eu estudo, eu tenho várias mentorias aqui. Eu estou com caderno e escrevendo, a próprio punho. Então, ele vê a importância de sair do eletrônico para que eu possa fortalecer essa questão da escrita, que é muito importante também no processo de aprendizado, essa questão da leitura. Então, eu acredito que nós, adultos, pais e mães, nós precisamos incentivar os nossos filhos, mesmo diante de toda essa questão da internet, do celular na mão das crianças. E uma coisa que também está me chamando a atenção, Leilani, é a falta de paciência, né? Porque eu fico imaginando, às vezes você conversa com uma pessoa, você nem termina a frase, e aí a pessoa já vai continuando a conversa e tal, você nem terminou o seu raciocínio. Isso está acontecendo com uma periodicidade absurda, pelo menos na minha vida, né? Então eu fico imaginando, né, um professor convencional dando uma aula hoje em dia, por exemplo, com alunos que não vejam a hora de sair de lá e não que estejam lá por prazer ou porque vão aprender alguma coisa, né? Isso é muito perigoso também, Leilani, porque as pessoas têm que ter tempo, inclusive, para ouvir aquilo que a gente diz, não é?
Sim, nós estamos no automático e naquela questão da urgência, quando alguém diz: "E aí, tudo bem?", você já está atropelando, você nem espera para ouvir se aquela pessoa está bem ou não, né, porque na verdade você já quer que ela responda: "Tá ótimo, tchau". Você não quer parar para ouvir o problema do outro, você tá cada um cuidando do seu, mas essa escuta ativa é tão importante quando a gente para, respira e se dá o direito de ouvir e empresta esse ouvido para um amigo, é tão importante porque diante de uma população que está 50% das pessoas estão com algum transtorno mental, está todo mundo precisando ser ouvido, precisando desabafar. Esse mês de setembro amarelo, nós estamos falando muito da saúde mental, então nós estamos falando sobre isso. O quanto é importante essa escuta ativa, o quanto é importante você perguntar se o outro está bem, estar disposto a ouvir. E falando das crianças na sala de aula, hoje nós temos uma hiperatividade das crianças, muitas crianças diagnosticadas com transtorno de hiperatividade, e talvez nem seja tudo isso, talvez seja uma alimentação com muito açúcar, uma alimentação que está deixando essa criança com mais hiperatividade ainda. Talvez existe sim, Roberto, uma questão que precisa ser remanejada dentro das escolas, porque não é fácil uma criança saudável ficar sentada o tempo todo e prestando atenção. Porque criança, ela tem energia. Uma criança saudável, ela bagunça, ela pula, ela precisa de movimento, ela precisa explorar tudo isso. Eu sou aquela que precisa, que sou a favor de colocar mais aula de educação física e de expressão corporal do que livro, caderno e lousa para uma criança em desenvolvimento. Porque a criança precisa aprender em movimento, muitas vezes. É muito mais dinâmico o processo do aprendizado quando você incorpora movimento corporal. Quando você leva as crianças para o ar livre, para fazer ali, para trabalhar a questão da biologia, plantas, animais, e isso em movimento, as crianças voltam para casa maravilhadas. Meu filho volta sujo de terra e contando tudo que ele fez. Aquilo ali cola no cérebro de uma maneira muito mais expressiva e efetiva. Então, existe muitas escolas que já estão implantando esse método e está tendo muito sucesso, porque aquele método de ficar sentado, de tomar tapa na mão e vai no cantinho do castigo e pensa, não existe isso. Isso daí é arcaico, isso não foi bom, isso é abusivo para uma criança. Então existe sim todo um processo educativo que tem que ser reformulado, tem que ser. A minha faculdade mesmo, eu falo, gente, o que eu aprendi na faculdade não é nada do que eu exerço hoje, porque eu tive que buscar muito conhecimento e continuo estudando. Hoje, muito mais ainda a mente, porque não tem como fragmentar o corpo da mente, não tem como. A saúde integrativa hoje é o que nós estamos vendo que funciona e que precisamos ter mais esse conhecimento e mais profissionais integrativos do que fragmentados nessa medicina ah, cartesiana que só olha para a doença e não para o todo. E também nesses métodos escolares, quando estão educando os nossos filhos. Eu acredito que os professores precisam, sim, olhar para essa criança de uma maneira global e atender essas necessidades que estão vindo nesse momento. É uma adaptação mesmo. Estamos tendo muita criança hiperativa, agora eu vou exigir essa criança ficar sentada quantas horas naquela cadeira em silêncio. Precisa ter esse momento de conversar, precisa ter esse movimento, esse momento de expressão corporal. E eu vejo escolas que já estão aplicando isso, que eu acho isso fantástico. Eu, como educadora física e comportamental, eu vejo isso como um grande avanço na educação. Sei lá. É porque aí está o negócio, né, Leilani? Você tem que ter um conhecimento geral para permitir que você procure as coisas com mais clareza, né? Por exemplo, tem muita gente que vai na internet porque tem algum probleminha de saúde e quer ver o que que é. Né? Então vai lá, pesquisa e vê, olha, estou com uma dorzinha do lado esquerdo, pode ser rim, pode ser fígado, pode ser não sei o quê. E aí isso é completamente comprometedor, né? A gente pode ter uma noção das coisas, né? Mas o estudo é que vai permitir que alguém identifique, e principalmente, né, os exames, né, que vão permitir um diagnóstico de uma doença, por exemplo. Né? Então eu bato nessa tecla. O conhecimento geral ainda é importante para que você tenha boas referências para as suas pesquisas. Não sei se a inteligência artificial fará isso por nós totalmente, mas que você tem que ter um conhecimento geral, isso não tem a menor dúvida. Bem, antigamente nós tínhamos o que? A Barça, aquele livro, um monte de livro, e ali era a única coisa que a gente tinha de acesso à informação. Hoje nós temos o Chat GPT. Hoje nós temos Google.
O chat ele me dá muitas informações que eu preciso naquele momento. Ele me ajuda muito. Às vezes eu estou com uma ideia, eu coloco ali para ele, ele me traz uma ideia e ali com o meu conhecimento, com a minha experiência, aí eu já tenho outras ideias. Então, para quem é inteligente, a inteligência artificial ela é uma ferramenta. Agora, se você não desenvolve a sua capacidade de reflexão, de opinião própria, de suas experiências e vivências, aquilo ali é copiar e colar, porque ela não vai me dar tudo pronto. Eu vou precisar elaborar. Eu preciso, com minha inteligência, que não é artificial, é de muitos anos, é muito estudo, é aprendizado, é vivência, é todas as minhas experiências de vida, aquilo ali eu consigo colocar o meu tempero e do meu jeito, com o meu conhecimento. Só que ela me dá muitos caminhos ali. Então, eu falo que o chat GPT hoje é uma ferramenta, Roberto. E quando se diz de saúde, é importante a gente ir ao médico, identificar os seus sintomas. O que eu estou sentindo? E às vezes eu digito lá, olha, eu estou com dor do lado esquerdo. E após fazer atividade física, o que pode ser? Ali ela vai me explicar muitas coisas para que eu também possa conversar com o médico. Porque, infelizmente, hoje, as nossas consultas às vezes duram no máximo 10 minutos, 15 minutos. Então é importante que a gente já esteja preparada. Eu estou com esse sintoma, eu estou com essa dor, e será que conversar com o médico? O senhor não acha que pode ser isso? Eu tenho esse histórico familiar, eu já senti isso, eu comi tal coisa, foi após. Então, todos esses elementos compõem um bom diagnóstico para o médico. Não adianta você sentar na cadeira do médico e só esperar exame e remédio. Porque não é isso. Primeiro que os exames ele faz uma média da população. Aquele exame lá é o índice da doença, ele está só esperando adoecer, não é o índice da saúde. Então, nós precisamos ter essa compreensão também dos índices dos exames, porque às vezes aquele índice não é o correspondente à saúde, já está muito próximo da doença. Então, temos que. Não espere só pelos seus exames, tem que ter uma compreensão maior de tudo isso. E sempre rever os hábitos e comportamentos, que hoje nós temos informação, né, Roberto? Mas eu acredito que hoje tudo isso facilitou esse diálogo entre paciente e médico. Porque antigamente a gente já depositava todas as nossas esperanças em cima de um médico. Ele vai me curar, ele vai resolver o meu problema. Então, agora a gente já pode ajudar esse médico a compreender, através de uma boa percepção corporal, de uma boa percepção dos meus sintomas, também de buscar conhecimento em relação à saúde, eu posso ajudar esse médico a ter um diagnóstico mais preciso. E não simplesmente sentar acreditando que ele seja Deus com uma visão de raio-x para identificar todo o meu problema. Então, eu falo que um bom diagnóstico também tem um bom diálogo entre paciente e médico. Então, nós precisamos dessa troca. Eu, como treinadora física, o tempo todo eu pergunto para o meu aluno como é que está a sua lesão, a sua dor na coluna, como é que está a sua fascite plantar, como é que está a sua labirintite. Acabei de dar treino hoje, minha aluna tem uma labirintite. Ela acordou acreditando que estava super bem, mas hoje ela acordou mal. Daí eu fiz todo um questionamento para saber, mudei algumas coisas de exercício físico, porque senão ela ia passar mal. Então, são coisas que a gente precisa ter o quê? Esse diálogo constante. Aquilo que você acabou de falar, é aquela preocupação de ter uma escuta ativa. Então, eu como personal, eu tenho que estar o tempo todo ouvindo o sintoma, a pessoa dormiu bem, se alimentou bem, eu tenho que ouvir, não simplesmente jogar um monte de peso nas costas dela e mandar agachar. Porque o treino de hoje é membro inferior, então agora você vai sofrer, vai ter que agachar. Uhul, né? Não é isso que o aluno precisa. Em todas as áreas da nossa vida, em qualquer segmento, nós precisamos de profissionais com uma boa escuta, nós precisamos dos professores ouvindo a necessidade daquele aluno e mudando o plano de aula se necessário. Então, é um momento que a gente tem que estar vivendo com uma compreensão maior e mais humanidade, né, Roberto? Estar mais humano para o ser humano. É, sem dúvida. Aliás, você falou em consulta médica, né? Esses dias eu visitei uma dermatologista para ver uma mancha que eu estava aqui no rosto, queria ter algum procedimento estético, na verdade, né? Ela foi muito gentil, me atendeu e tal, mas assim, eu saí de lá, sem brincadeira, parece conta de mentiroso, mas não é. Eu não fiquei 10 minutos, vai, chutando o máximo, 10 minutos ela viu e tal, ô Roberto, tudo bem, não sei o que e tal, tal.
Aí eu saí de lá pensando assim, falei, puxa, ela poderia ter tido um pouco mais de cuidado, por exemplo, como ela é dermatologista, ela poderia ver se eu tenho alguma mancha suspeita, alguma coisa que merecesse uma investigação e tal. Não custaria nada ela perder mais 5 minutinhos, não estou falando meia hora, estou falando 5 minutinhos para fazer uma investigação de algumas manchas de pele, que são, a gente vai envelhecendo, vai tendo manchas de pele, isso é natural, mas achei que faltou para ela um pouquinho mais de empatia, um pouco mais de cuidado com o paciente dela, ou seja, ter o cuidado de investigar um pouquinho mais. Feito aí o registro, viu, Lerani? É verdade, e eu estou ouvindo isso de todos os médicos em qualquer especialidade. Todos. Está todo mundo muito estressado, trabalhando demais e esquecendo do ser humano. Então, isso é triste, né, Roberto? Porque é isso que você falou. Você tem uma determinada idade, já tem algumas manchas da idade, precisa avaliar. Se ela tivesse um olhar mais clínico, talvez ela veja, pode descobrir um câncer de pele, uma verruga que não está muito legal, vamos ver isso aqui. E são o quê? 5 minutinhos. É muito, é um tempo muito pequeno que você pode ali surpreender o paciente, né? E ali você dá uma informação que ele fala, puxa vida, eu gostei dessa médica e ela cuidou. Eu me senti cuidado, me senti amado, me senti protegido. Porque, na verdade, é um ser humano que é isso. Ele quer se sentir visto, amado, protegido, seguro, né? Então, ele quer se sentir acolhido, né, Roberto? E nós precisamos de um sistema de saúde que funcione, porque a maioria das pessoas tem plano médico, dificilmente alguém vai ter condição financeira de pagar um bom médico para fazer uma avaliação de 1 hora. Então, isso é difícil mesmo, é sentar e conversar com o médico durante 1 hora e ter a condição de pagar uma consulta particular, isso é o mínimo da população que tem. E quem mais precisa é a população que não tem condição, são as pessoas que mais precisam de cuidado e atenção, porque eles não têm pouca informação, eles não buscam, às vezes, essas informações, não têm essas informações que nós temos. É o povo que mais precisa e é o povo que mais sofre, né, Roberto? Exatamente. Então, mas eu falo que existem profissionais e profissionais, e isso é muito do ser humano, de amar aquilo que faz. É. Porque, independente da questão de quanto você está pagando a consulta, ou quanto você está pagando a minha hora-aula, eu tenho que oferecer a você um bom treinamento físico e eu tenho que estar ali com o olhar do ser humano, não simplesmente de uma pessoa reproduzindo o movimento à minha frente. Eu tenho que olhar para tudo. Eu olho para tudo, para as emoções, eu olho para o comportamento, eu olho para o movimento. Então é muito mais do que puxar um ferro, por exemplo. E É. o médico também deveria ter essa consciência, né, Roberto? Eu estou diante de uma pessoa aqui que deve ter várias dores psicossomáticas. Às vezes você está levando uma questão, ela pode descobrir outra, Claro. pode descobrir um quadro depressivo, pode descobrir outras questões ali. E ela tem capacidade de avaliar isso, porque ela fez uma faculdade de medicina antes de se especializar. Então, quando a gente liga o botão do ser humano, a gente não olha só para aquele ponto, a gente olha para o ser humano na totalidade. E aí existe uma questão que diferencia tudo, é o amor, amor ao próximo. E quando a gente aplica isso, a gente se torna um ser humano que realmente aplica o que Jesus ensinou. Ame o seu próximo como a ti mesmo, né? Então é isso, está faltando amor, está faltando compreensão, está faltando escuta e está faltando o ser humano ser mais humano. Eu troquei o meu barbeiro quando eu percebi que ele não levava mais do que 10 minutos para cortar meu cabelo. Hoje eu corto o cabelo lá em Serra Negra, com que ele fica 25 minutos. Ele é cuidadoso, caprichoso e além de ser muito gentil, muito Faz simpático, né? massagem, Não, né? mas Faz massaginha no couro gente cabeludo. boa, gente boa. Agora eu saí do consultório, confesso para você, com a nítida sensação de, sabe aquele toque de caixa registradora, assim, falei, puxa vida, isso quer ganhar dinheiro fácil, né? Ganhar dinheiro fácil. Merecido, estudou, etc., mas um pouquinho mais de atenção não custaria nada. Elani, foi bom revê-la, foi bom bater esse papo aqui sobre conhecimento, sobre humanidade, sobre empatia, e a gente volta a se ver na próxima semana, minha amiga. Muitíssimo obrigado mais uma vez e bem-vindo ao nosso Farol novamente. É um prazer sempre, Roberto. Até segunda-feira. Que venha muita chuva. É isso aí.